Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Gotas de Espiritualidade. Nessa oportunidade, veremos o tema gratidão. O que é a gratidão? Quais as ligações entre gratidão, reforma íntima e a busca do ser humano pela felicidade? Para tanto, vamos começar conceituando o tema com o espírito Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Vamos acompanhar? O verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. Então vemos com o espírito Joana de Ângeles que gratidão é saber reconhecer que tudo que vem para nós está contido na lei divina, que nada que nos acontece é injusto, que tudo tem uma lição a nos oferecer. Isso é gratidão, é você estar agradecido pelas lições que a vida te concede. Mas uma pergunta muito interessante é a seguinte: será que gratidão é somente o reconhecimento por aquilo que de bem nos fazem? Será que é apenas retribuirmos o bem que nós fizemos, que nos fizeram? Será que é apenas ajudarmos as pessoas que nos ajudaram? Joana de Ângeles aprofunda o tema e diz que não é apenas esse reconhecimento, essa retribuição por algo que alguém nos fez, que às vezes até pode soar em tom de obrigação consciencial. Não, gratidão é o bem-estar de poder estar inserido na obra divina. O que isso significa? Significa que nós temos a capacidade de entendermos dentro de nós que tudo é harmonia, ou melhor, que tudo contribui para a harmonia no universo, que todos têm uma finalidade, que tudo tem a sua razão de ser nesse concerto infinito da obra divina. Então, a gratidão como ciência da alma, ela é o fato de sabermos expressar aquilo que vem para nós e sabermos retribuir não somente àqueles que nos puderam fazer algo de bom, mas retribuir a todos. Dar a nossa parcela de contribuição para essa harmonia no concerto universal da obra divina. Mas, aí nós perguntamos, como a gratidão pode ajudar nesse processo de reforma íntima? O que a gratidão tem a ver com essa autotransformação pela qual todos nós vamos passar? Vamos nos lembrar de Jesus por um momento? Ele dizia que nós devíamos amar aos nossos inimigos. Amar o inimigo é uma forma de gratidão. Amar o inimigo, nós temos que fazer uma diferenciação, não é da mesma forma que nós amamos aos nossos amigos, porque nos amigos verdadeiros nós confiamos, e nos inimigos nós não podemos ter confiança por eles. Nós não podemos dar a mesma coisa que nós damos para aqueles que nos amam do que para aqueles que nos odeiam. Mas nós podemos sim amar os inimigos no sentido de entendê-los, entender o porquê que eles não gostam de nós e admitir muitas vezes a nossa parcela por esse ódio ou por essa mágoa que eles nutrem por nós. Então, amar os inimigos é, sobretudo, compreender
qual a lição que essa pessoa nos traz em relação ao nosso próprio comportamento, em relação ao nosso caráter. Portanto, o amor aos inimigos é, sobretudo, autoconhecimento, autoanálise. É nós sabermos que há uma lição oculta por trás daquele comportamento odioso contra nós. Então, o amor aos inimigos é a senha que Jesus deixou para nos deixar a certeza de que a gratidão, ela é a porta de entrada para a reforma íntima. Ela é a porta de entrada para o autoconhecimento, para buscarmos as nossas respostas internas naquilo que tanto Jung quanto vários outros psicólogos chamaram de sombra. Essa parte não trabalhada dos nossos conflitos emocionais, essas coisas obscuras, essas perguntas que ainda jazem dentro de nós. E é lá que nós temos que descer para buscarmos as respostas que nos vão levar a esse processo de felicidade contínua. E os inimigos, eles nos mostram coisas que os nossos amigos, absolutamente por pudor e por carinho, muitas vezes não têm coragem de nos mostrar. É bem verdade que os inimigos fazem isso de uma forma muitas vezes contundente, até de forma injusta, muitas vezes ligando o ódio à inveja, ligando o ódio ao ciúme e tantos outros derivados do orgulho e do egoísmo. Mas o que interessa é interpretarmos qual a lição que essas pessoas difíceis em nossa vida têm a nos passar. Então esse é o primeiro desafio, é sabermos que essa gratidão, ela é e faz parte do nosso processo de reforma íntima. Agora, como funciona isso na prática? Nós já refletimos qual o poder da gratidão no cotidiano, em nossa vida prática, o poder da gratidão em nossa família, o poder da gratidão no âmbito profissional, o poder da gratidão no nosso templo religioso. Nós já refletimos a respeito dessas questões que pululam em nossa vida, mas antes eu gostaria de ler um pequeno trecho, uma pergunta 535 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre essa questão da gratidão no âmbito social, essa nossa manifestação social como espíritos imortais encarnados. Vamos acompanhar? Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Pergunta Allan Kardec. E os Espíritos respondem: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons Espíritos, que foram os agentes da sua vontade. E dentro dessa resposta, Allan Kardec desdobra novamente o seu questionamento e pergunta: que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? E eles respondem: o que sucede aos ingratos? Aí nós temos na questão 937, dizendo que a lei de causa e efeito faz com que os ingratos, aqueles que não admitem que os outros os ajudam, que não admitem que precisam da parceria na vida em sociedade, esses ingratos, eles aproximam corações indiferentes como os deles, corações secos em relação ao carinho, ao afeto, muitas vezes. Então, não é uma punição, mas é justamente e unicamente a ação da lei de causa e efeito, unindo os corações semelhantes para oferecer lições imorredoras para todos eles. Então, os ingratos, eles automaticamente vão se aproximar de corações insensíveis como o deles o é, justamente para aprender o quão
ruim é a gratidão no trato humano. Mas Allan Kardec continua. No entanto, há pessoas que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Olha só que coisa interessante que uma única questão do Livro dos Espíritos pode nos oferecer a respeito do assunto. Em primeiro lugar, os ingratos, eles automaticamente atraem corações insensíveis como os deles. Primeiramente, a gratidão ao Criador, apesar de não podermos vê-lo, mas nós podemos senti-lo dentro de nós. Algo nos diz dentro de nós, quando esse algo não é sufocado pelo orgulho e pelo egoísmo, que há algo superior à nossa forma, à nossa maneira de ser, algo superior que transcende a mente humana. Esse algo superior pode ser chamado de Deus ou qualquer outra coisa. Então, os bons espíritos nos orientam nesse sentido. Quando algo bom, quando algo que for bom para a nossa vida nos acontecer, primeiramente remetamos em nossas preces a nossa gratidão à inteligência suprema, a Deus, e aos bons espíritos que nos acompanham também nessa caminhada pela vida material afora, aos nossos chamados mentores espirituais, ou mentor espiritual, nosso anjo guardião, como queiram alguns. Nós já temos a ideia da capacidade de resignação que esses seres têm, de quanto eles abdicam muitas vezes do próprio processo evolutivo por laços de amizade e laços muitas vezes de reparação, resolvem parar um pouco os seus estudos no mundo espiritual, parar um pouco a sua caminhada individual para nos ajudar e ajudando-se ao mesmo tempo nesse processo de parceria e de amor. Será que nós temos agradecido ao nosso anjo guardião ou mentor espiritual como ele merece ser agradecido? Será que em nossas preces nós temos nos lembrado com carinho desses anjos tutelares em nossa vida? Agora, anjos guardiões não são somente aqueles espíritos que nos ajudam no mundo espiritual, em nosso atual corpo físico, em nossa atual reencarnação. São também aqueles seres encarnados que, por laços de amizade e de profundo amor, também nos ajudam. Pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, amigo, conhecidos que nos fazem sempre elevar a autoestima, a autoconfiança. Será que nós temos dado o valor necessário a essas pessoas em nossa vida? Porque também são anjos guardiões, também são anjos nessa nossa caminhada evolutiva. Eu pergunto a vocês também, gratidão é somente com esses anjos tutelares encarnados em nossa vida, ou somente com os anjos guardiões, ou com aqueles que nos antecederam, aqueles seres queridos que voltaram ao mundo espiritual antes de nós? Será que como espíritas ou como espiritualistas, de forma geral, nós temos refletido na capacidade e nas benesses que é você fazer uma prece por aqueles que já se foram, por aqueles que voltaram ao mundo espiritual? Já pensamos na alegria, na felicidade, no bem-estar dessas pessoas ao sentirem que são lembradas por nós, que continuamos ainda nessa dimensão de energia densa? Já paramos para refletir nessa questão de como a prece pelos nossos desencarnados é um ato de grande poder, de gratidão? Agora, muitas vezes,
nós pensamos que essas pessoas têm a obrigação de nos ajudar só porque nós somos filhos, ou amigos, ou marido, ou esposa, ou irmão, não importa o papel social. O fato é que nós devemos ter em mente a seguinte pergunta: não o que as pessoas podem fazer por nós, mas o que nós podemos fazer por essas pessoas que tanto nos ajudam. E além, aí é que vamos encaixando o ensinamento do Espírito Joana de Ângeles numa dimensão maior, que gratidão não é só reconhecimento, não é só fazer por aquela pessoa que nos ajudou ou que tem algo para nos proporcionar, para nos doar. Gratidão é, sobretudo, você devolver para as pessoas que não podem fazer nada por você, muitas vezes até pelos ingratos, aquilo que Deus te deu na tua vida. Essas oportunidades que muitas vezes nós recebemos por empréstimo durante uma reencarnação, para que possamos fazer brilhar a nossa luz. Então isso tudo é gratidão. Será que nós já paramos para pensar, por exemplo, no poder que a gentileza tem? Mas a gentileza não deve visar uma troca de favores, não deve visar uma conveniência de você fazer algo por alguém esperando que aquele alguém vá te ajudar. Não, é a gentileza que brota do coração maduro de saber que aquele gesto vai deixar aquela pessoa mais feliz, que aquele gesto, inclusive, pode salvar uma vida. Já pensamos que num gesto de gratidão desse a Deus, quando nós prestamos o nosso ouvido para que uma pessoa que esteja num determinado nível de depressão desabafe, nós podemos estar salvando aquela vida com aqueles minutos de atenção concedidos àquelas pessoas sofredoras. Será que nós temos imaginado esses processos em nosso cotidiano? Será que nós temos realmente dado o valor necessário a esse estado de alma, o qual nós chamamos de gratidão? Então, nesse vídeo, nós vamos ficando por aqui com a certeza de que a gratidão é um dos caminhos que nos levam à felicidade. Aliás, um dos caminhos obrigatórios que nos levam à felicidade. Meu nome é Marcelo Furtado. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, toque o sininho ao lado do botão de inscrição para que você possa receber notícias de vídeos novos e ajude a divulgar a doutrina espírita. Esse canal não tem nenhum fim lucrativo e todos os esforços são voltados somente para a divulgação do Espiritismo, esse sol nas nossas almas que nos aquece, nos ilumina no cotidiano. Portanto, gratidão hoje, agora e sempre. Muita paz, felicidade e saúde a todos.